Olá, que bom ter você aqui conosco mais uma vez. E hoje nós estamos aqui, iniciando mais um programa com um tema muito especial, pensado com muito carinho para você. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Meu nome é Isabel Xavier, eu sou psicóloga. Eu sou Isabel Montella, sou pastora. Eu sou missionária Mariana Felipe e juntas Somos somos o Mercúrio. Executora. Que bom ter você aqui conosco nesse programa, né, Isabel? Sim. Que está impactante, com um tema abordado sobre orgulho. Isabel, Hum, fácil lidar com esse tema? não é fácil, né? Mas a gente trouxe ele exatamente por isso. Nós não queremos temas que sejam fáceis, né? Nós queremos temas que sejam difíceis de digerir, mas que gerem transformação na sua vida. E que o Senhor possa trazer cura através, né, desse programa e que você possa convidar mais um, mais dois, mais três, quem sabe mais 10, para sentar à mesa conosco junto com o Espírito Santo de Deus, pastora. Verdade. Estamos aqui para falar de um tema que com certeza nós vamos refletir sobre ele, porque se não tivermos esse olhar, nós vamos estar cometendo, né, alguns deslizes, porque Exatamente. é o tipo de Uhum. sentimento que acontece na vida de qualquer pessoa, então fique atento. E não é qualquer deslize, né? O tema Isso. de hoje é sabotados pelo orgulho. Isso. Temos versículos muito fortes na Bíblia falando sobre orgulho, né? Então eu acho que é um tema extremamente importante para a gente tratar essa noite, né? Na Exatamente. verdade, o orgulho, ele é uma armadilha, né, que tem Uhum. sabotado muitas vidas, muitas pessoas e levado pessoas a vivenciar um tempo de muitos traumas, de muitas dores, de muitas feridas. E hoje nós queremos tratar você. Hoje o Espírito Santo de Deus nos convida a trazer cura ao teu interior, cura às tuas emoções. Eu não sei se você está do lado daqueles que têm orgulho ou daqueles que viveram a sequela de quem tem orgulho. Mas o fato é, o Senhor está aqui para curar você, para tratar você e trazer informações que vão nos libertar a sair dessa cadeia, né, pastora? Verdade. Desse orgulho. A Isabel falou sobre as passagens bíblicas, mas nós também vemos tantos personagens bíblicos que vivenciaram sobre isso e que romperam esse sabotador. É assim que eu diria, a palavra orgulho. Ele é um sabotador. Concordo plenamente, né? E a Bíblia vai dizer que Deus rejeita os Orgulhoso, orgulhosos, Isso. mas ele exalta os humildes. E o orgulho, muitas das vezes, ele aparece como uma forma de mascarar, né? Uhum. Sentimentos de inferioridade, então de fragilidade. E essas pessoas, muitas das vezes, elas não reconhecem que são orgulhosas, mas a dificuldade de você pedir ajuda, a dificuldade de você reconhecer que você não consegue dar conta de tudo sozinho, ou que você não detém todo o saber. Então, assim, nós temos várias maneiras, né, de identificar se estamos sendo orgulhosos ou se convivemos com pessoas orgulhosas. Então, uma das maneiras que a gente tem de identificar isso, que eu acho muito interessante, é um versículo que tem na Bíblia que diz: admoestai-vos uns aos outros em amor, né? Mas quantas vezes nós nos colocamos na posição de admoestar alguém, né? Ou às vezes de ser advertido, Hum. e a outra pessoa não conseguiu receber aquilo que você estava falando, né? Como se você não fosse capaz de alertar alguém, em amor, né, pastora, de Uhum. chamar a atenção, de dar um novo caminho, uma instrução para aquela pessoa. Mas eu acredito que se a gente não faria isso, se a gente não amasse essa Com pessoa, certeza. né? E eu vejo o orgulho como um mecanismo de defesa Sim. de pessoas que têm recalques, pessoas que têm dificuldade de aceitar o outro, Uhum, como você falou, a pessoa não admite que você possa ser um instrumento usado por Uhum. Deus para dar uma palavra de advertência, uhum, para dar uma palavra de correção. Então o orgulho, ele faz com que a pessoa crie um estigma para ela e um estigma para os outros. Eu posso, eu sei, eu faço, eu aconteço. uhum. Você, Isabel, quem é você? Quem é você? Só falta Uhum. dizer isso, né? Uhum, Mas nós sabemos que Provérbios 16, 18, se não me engano, uhum, se não me falha a memória, diz que a soberba, né, o orgulho, precede a ruína. Ou seja, a pessoa altiva, uhum, ela está fora dos planos do Senhor. uhum, Ela não vai ser um instrumento, eh, disponível
para o Senhor usar, Mariana. E o que é interessante é que a Bíblia mostra qual é o final desse caminho, né? Sim. Ruína. É a É a queda. ruína, é a queda. E, na verdade, quando a Isabel pega esse texto e fala sobre admoestar, que admoestar é o advertir, é Uhum. o corrigir. Uhum. E só pode corrigir o outro aquele que ouve o outro, né? Então, a admoestagem uns aos outros. Então, primeiro eu escuto Uhum. e eu falo. Uhum. Primeiro eu escuto e eu falo. Sim. E o soberbo, ele vai Só ele viver quer essa ruína porque só ele quer falar. Uhum. Ele acha que ele não pode sentar na posição de ser o ouvinte, de ser a pessoa que pode declarar. Porque, na verdade, o orgulhoso, ele, na verdade, ele acha que ele é perfeito. É. Uhum. Ele não tem o que os outros vão falar. Na verdade, ele imagina que ele está superior Sim. a todo mundo. Então, ele é o melhor, É. ele tem as boas ideias, só ele tem uma visão boa. Então, todo mundo que ele se relaciona, ele está olhando a pessoa sempre por cima. Ele não se coloca no lugar do É outro. verdade. E a gente observa, Mari, que essa pessoa orgulhosa, soberba, ela tem esse diferencial, e a gente observa também que a palavra de Deus fala sobre a humildade, sobre nós não nos exaltarmos, Uhum. né? Uhum. A autoexaltação é uma forma Uma destrutiva, destrutiva. né? É uma arma mesmo destrutiva. Então, que a exaltação venha de Deus, venha de alguém, mas nunca da gente mesmo. Na verdade, a palavra vai dizer que aquele que se humilhar diante do Senhor, no tempo vindouro, vos será exaltado. É. Na verdade, a gente pegou esse versículo Uhum. e descaracterizou ele totalmente, achando que a gente vai viver essa exaltação da terra. Mas não é isso. A Bíblia diz, para ser exaltado, você tem que se humilhar. Não é se humilhar para o homem. Humilhar É se humilhar debaixo debaixo da de Deus. potente mão de Deus. É. Então, uma vez que eu me humilho debaixo da potente mão dele, ele já diz, não é no teu tempo, é no meu É. tempo. Meu tempo. É, Esperar o é tempo. esperar o tempo de Deus. O orgulhoso, ele não espera o tempo. Sim. É. Ele está sempre tentando agir de acordo com a sua própria vontade. verdade. Agora tem uma coisa que você deve experienciar muito. Como você anda em muitas igrejas pregando, o que a gente mais escuta falar para o pregador é fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. É. É sempre o outro que Verdade. deveria ouvir e É. não pra gente. Porque as pessoas que são orgulhosas, ela entende isso, que ela não tem É defeito. o outro Não que tem. precisa. É o outro que precisa ser Ele corrigido. está tão, É o tão, outro tão que bem. precisa mudar. Tá tão É o santo. outro que precisa Ele está ali ouvindo entendeu? a palavra na frente. vivenciar essa transformação, porque ele se acha o perfeito. É. Na verdade, é isso. Quando eu olho para essa pessoa nesse status de orgulho, eu me lembro de Nabucodonosor. Sim. Ele não come capim do pasto porque ele quer. Não. Não. Ele come porque o Senhor humilha ele. Ele foi abatido. Ele foi abatido, porque a Bíblia diz isso, que aquele que se exalta, o Senhor abate. Uhum. E muitas pessoas têm vivido o tempo de abatimento porque elas têm se exaltado. E aí eu quero trazer isso para que a gente possa interagir com os ouvintes, né, com quem está nos assistindo. Tem muita gente vivendo um distanciamento de Deus por conta do orgulho, pastora. Sim, porque a palavra de Deus ela é contundente quando ela diz que nós precisamos viver em dependência de Deus. Viver em dependência, eu entendo que não é do meu jeito, não é o meu tempo, não é a forma que eu vejo. Eu preciso depender de Deus em tudo. Eu preciso crer, confiar e descansar nesse Deus que vai me conduzir em todo momento. E aí as pessoas não querem isso, Maria. Não quer. As pessoas querem visibilidade, as pessoas querem estar nos outdoors da vida, né? Uhum. As pessoas querem estar em alta e as pessoas não querem Nos lugares de destaque. nos lugares de destaque, exatamente. As pessoas não querem depender de Deus porque isso há um caminho a ser percorrido. Uhum. Para você depender, o tempo não é o nosso. É. O tempo de espera dói. Dói. Em algumas questões a gente fica ansioso, O porque caminho parece que está certo. demorando, né? O caminho ser incerto é muito difícil, Isso, né? porque o Senhor nos garante a vitória, mas Ele não diz, olha, Uhum. o trajeto vão ser 1000 quilômetros, Não. no quilômetro, Na verdade, na vantagem você vai passar quem caminha com situação. Deus tem que estar pautado em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas. para todas as E um tempo que a gente não sabe qual é. Porque o Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. eu lembro agora de Abraão, esse homem de fé, que deixa um exemplo para nós, né? Tremendo. Tremendo. Deus fala assim, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que Que eu fica te logo mostrarei. ali. Não, que eu ainda vou te mostrar. Sim. E esse homem sai Se fosse dependendo se de fosse Deus. para mostrar, tava bom, né? Porque a Deus, além de não mostrar, ainda não diz nem qual é. Não Não. diz. Porque tem gente Já que é. fala assim, ó.
você vai para os Estados Unidos. Como tu vai chegar lá? Não sei. Não. Mas Deus não disse isso para ele. Deus disse para ele, sai daí. Sai daí. E vou para onde? Não Eu sei. vou te mostrar. Vou te Quantos mostrar. quilômetros até lá? Também não sei. Não. É como se Deus falasse, começa a andar aí, Mariana. É. Aí, Mas, Vai não, andando, Mariana, só só começa a andar. Isso, dá o primeiro passo. Eu vou ir revelando aos poucos. aos poucos. É. Gente, E aí a gente vai... E o mais povo, lindo de vai- tudo, né? O povo Porque- atravessando uma vez. Não, também e o foi mais lindo assim. de tudo de Abraão é que eu acredito que ele se tornou o pai da fé por conta disso. Porque hoje em dia, Deus olhar para nós, falar conosco e dizer, sai, é mole. Porque a gente tem Bíblia, a gente tem pessoas que já É. vivenciaram experiência. E Abraão, que não tinha experiência nenhuma, Não. ele não conhecia Deus, pastora. É. Ele, na verdade, na caminhada que ele foi Foi conhecendo. conhecer Deus. Deus Verdade. foi se revelando para ele. Dentro do que eu citei agora, do povo, né? Caminhando ali, e Moisés vai falar com Deus, é como que Deus dissesse assim na nossa linguagem: o que você está me perguntando? Você não já sabe que eu estou conduzindo vocês? Uhum. Então, diga ao povo para marchar e não abrir o mar antes. Aham. Então, viver a independência de Deus é isso. E isso sabota, o orgulho sabota tudo isso, essas experiências que Abraão teve, essa experiência que aquele povo teve, apesar de tantas coisas Mas que eles sabia que eu penso passaram. muito sobre isso? Eu falo, meu Deus, hoje a gente tem a Bíblia completa. Completa. E mesmo assim, muitas das vezes, a nossa fé, ela é bombardeada, Uhum. né? A gente passa É. por altos e baixos com Deus. Tem situações que a gente passa que tem hora que a gente fala assim, o senhor não tá vendo? O senhor não tá me Uhum. enxergando? Mas aquele povo não tinha a Bíblia que Não a gente tem tinha. hoje. Não. Eles construíram É. a Bíblia. E olha só, voltando, vamos fazer um parâmetro, Uhum. né? Abraão não tinha nada. Também não Nada. O povo, em Êxodo, no capítulo 14, ainda tinha qual era a terra, que Deus já tinha falado, é Canaã, Uhum. vai chegar até lá. E a gente tem muito mais do que o povo, Muito mais. porque a gente tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Uhum. temos a palavra de Deus e temos a presença dele diária das nossas Diária. vidas, do nosso lado. E mesmo assim, somos sabotados pelo orgulho. Agora, olhando tudo isso, Isabel, o orgulho não tenta tirar Deus da posição dele? Porque o orgulhoso, ele quer estar sempre em primeiro lugar. Uhum. Mas a Bíblia também diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. Eu não sei se vocês vão se identificar, mas em muitos momentos da minha vida eu já tirei a direção da minha vida das mãos de Deus. E eu vou ser sincera, com pensamentos do tipo, eu acho que eu faço melhor. Aham. Eu acho Uhum. que o caminho aqui vai ser um pouquinho mais rápido. A gente quebra a cara. Menos doloroso. Menos doloroso. Eu acho que eu vou tentar desse jeito aqui, mesmo você E sabendo. tem gente que quer até dar uma ajudinha pra Deus, né? Isso. É. Deus, quero te Ou ajudar. seja, Sim, o todas inverso de vezes. estar em dependência dele, né? A gente não faz isso de modo consciente, né? Uhum. Mas faz. faz. E quando a gente quebra a cara, a gente percebe que fez. Eu tirei realmente a minha vida da mão de Deus, eu tirei a direção porque eu achei que se eu fizesse ia ser mais rápido. Então, quem tá olhando a gente aqui agora, né, deve estar pensando assim, eu não tô nesse padrão de orgulho, mas olhando isso daqui, Sim. será mesmo que você nunca tirou a sua vida, a direção da sua vida, dos planos que você estruturou, criou, da mão de Deus e colocou na tua mão? Por achar Porque que eu seria mais se rápido. você fez isso, você sim Sim. é também um orgulhoso. Eu E tenho, tá sabotando a eu tenho- vontade de Deus, né? Eu tenho amigas, né, que por achar que estavam demorando muito a casar e acabaram entrando em relacionamentos que não era da vontade de Deus, né? Uhum. E hoje colhem consequências graves Graves. por não ter conseguido esperar o tempo certo. Mas é aquela questão, eu esperei muito. A ansiedade A entra. ansiedade, Uhum. né? E não aconteceu, então deixa eu escolher por conta própria, né? Deixa eu traçar o meu próprio caminho para ver se não vai chegar mais rápido. É muito comum o ser humano, ele tem pressa para Sim. tudo. E no mundo moderno que nós vivemos, onde a gente aperta um botão e a gente não tem nem paciência de esperar, Uhum. né? A gente quer que tudo aconteça automaticamente, muito rápido. A gente também quer que isso se dê no âmbito espiritual, Uhum. na condução de Deus da nossa vida, né? E o Espírito Santo nos conduz, nos guia. A própria palavra diz que ele nos guiará em todo o tempo. E guiar não é do meu jeito, Uhum. né? A gente bate na mesma tecla, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é da forma como eu acho, é depender. Para que a gente não seja orgulhoso, né? Precisa depender. Andar na contramão do orgulho que sabota, Sim. a gente tem que viver uma vida de fé,
de esperança naquilo que a gente não está vendo, mas a gente está crendo que vai E acontecer. parece que nós estamos desvirtuando o tema, mas não estamos, né? Não, Não, Olha quantos temas estão correlacionados com a palavra do verdade. filho. na verdade, pastora Isabel, quando eu olho, pegando esse gancho da pastora Isabel aí, né? Quando eu olho o avesso de orgulho, é dependência em Deus. É. Então, uma vez que eu sou dependente de Deus, eu não sou orgulhoso. E uma vez que eu deixo Eu de... me submeto à vontade dele, Eu não a Estou me minha. humilhando de É, parte da poderosa. exatamente. E se eu me humilho perante ao Senhor, eu também não me exalto perante a A ninguém. ninguém. Que eu reconheço Eu a reconheço, soberania. Sim. mas eu também reconheço o outro. Porque a Bíblia diz que nós precisamos reconhecer o outro melhor Uhum. e maior do que nós. Sim. E quando essas pessoas não se reconhecem, aí quando eu pego isso, eu pego um gancho biblicamente. Eu lembro de Naamã, né? Uhum. Ele teve que reconhecer duas vezes. Primeiro, ele teve que reconhecer que uma menina egípcia, Uhum. que ele pegou escrava sei lá onde, Tinha uma palavra de não direção tinha pra ele. nome, Aham. não tinha É. identidade, mas tinha uma palavra de direção. Muito forte isso. Ela demonstrou ele. Olha só, era uma menina, Era a uma Bíblia menina. fala, era uma Aham. menina. Uhum. Isso significa que ele está muito Uhum. superior a ela pela idade, pelo Sim. conhecimento, né? Porque Aham. e isso hoje em dia, isso é muito atual. Eu amo falar sobre isso, gente. Uhum. Porque a gente vê uma geração Uhum. que não honra a geração passada. Mas a Uhum. gente também vê, pastor Isabel, e é muito bom a senhora estar aqui para isso, né? A gente Uhum. vê uma geração que não acredita na futura geração, que está sempre olhando para a gente de cima e embaixo, dizendo: quem é você que está chegando agora? E isso não é um orgulho? É. E eu vejo isso como uma total. A gente lembra aí do outro programa? Uma total invalidação do que Deus faz. Porque não é Deus que nos capacita. Então, a geração mais antiga, a minha, né? Ela não foi capacitada também pelo Senhor? Uhum. Será que nós nascemos sabendo tudo? Mariana, isso que você falou Nunca. agora foi muito interessante. Nunca. Porque Essa geração, né, a anterior, até a nossa, até a nossa. até a nossa, É verdade. a gente está sempre falando da nossa como se fosse melhor do que a nova geração. Na verdade, nós estamos sempre dizendo que nós somos sublimes. E isso não é orgulho. É A gente está orgulho. dizendo, É. estamos sempre nos colocando nessa situação. Uhum. Porque na minha época, porque Uhum. quando É. eu vivi, Sim. porque quando eu fazia, porque quando eu Uhum. falava, e isso não é um orgulho, isso não é uma sabotada do orgulho, É. porque Naamã, o primeiro ato de se humilhar foi com essa menina, de olhar para alguém que não tem identidade. Gente, ele era um capitão. Um Na homem, posição dele, vamos trazer para os dias atuais, um homem de patente alta. É. parou para ouvir uma escrava. Para ouvir uma direção É. de uma escrava. Primeiro ele parou para ouvir a mulher, porque quem ouviu a escrava É. primeiro foi a mulher. Uhum. Então parou para ouvir a mulher. Hoje em dia a mulher, É. ninguém quer ouvir a mulher. Tá bom, vamos mudar isso. É. Isso é mais outro programa. programa. Pô, Outro dia- se a outro gente tema. for comparar o que aconteceu ali, é a mesma coisa de um leigo chegar para um médico E de receitar e Aham. receitar o medicamento. É. Falar, olha só, eu vou te dar um medicamento bom. E o segundo, ele foi. Você vê como que Deus quis trabalhar o orgulho dele. Uhum. Então, eu quero liberar isso aqui para alguém. É. A sua cura só vai vir quando você se humilhar. Porque às vezes o processo de Deus é a humilhação. Exatamente. Porque Deus falou para ele: humilhar-se essa menina ainda é pouco. Uhum. Agora tu vai lá, ó, no profeta. Sim. Quando chega lá, ele diz: já encontrei a solução. Por quê? Porque eu compro todo mundo. Então eu vou comprar o profeta e o profeta vai me dar aquilo que eu Uhum. preciso, a cura. O profeta diz: E não você quer foi a do cura? jeito dele. Ah, Não, meu filho, a não cura foi. do não é jeito dele. mergulhando uma vez, não. É sete. E não no E o rio que ele profeta- queria. Limpo. É o rio profeta- sujo, parceiro. Sujo. E quantas pessoas. Pra quebrar o orgulho E dele, quantas exatamente. pessoas estão vivendo como Naamã? Uma Uhum. capa. Mas Tá doente por dentro, Isabel. Tá ferido por dentro, mas não quer tirar aquela capa e dizer: eu vou fazer isso, eu vou me sujeitar a quer isso. eu não meter. estou nessa posição. Mas sabe o Não que é quer se interessante? submeter. O profeta não teve preço. Se fosse Sim. Balaão ali, ia ter um preço. É. É interessante que o profeta não sai nem para falar com ele. Não, Mas não teve Isso preço. tudo era estratégia de Deus. tudo estratégia de né? Deus. Mas eu percebo que a O gente tem servo que ter posicionado faz o servo posicionado. Uhum. Mas eu vejo que tem pessoas, eu trago assim pra Naamã, Uhum. né? Porque é claro que aquela menina e o profeta é o instrumento afiado de Deus. Nossa, perfeito. Instrumento É. afiado de Deus para um tratar. Sim. E aí eu me recordo de um processo que eu não gosto de falar da vida dos outros, não, eu gosto de falar da minha. Eu me recordo de uma fase da minha vida que eu passei, num ano, em que foi muito difícil. E que o Senhor, logo no começo, falou comigo que era um tratamento dele comigo, Uhum. especialmente. E aí
aí, esse tratamento não foi diretamente comigo, mas foi um tratamento diretamente com meu marido, que alcançou todo mundo. Uhum. Às vezes eu vejo pessoas, mulheres orando e dizendo: Senhor, trata o meu marido. Querida, se Deus tratar teu marido, Vai vai tratar sobrar você. pra você. Vai sobrar pra todo mundo. Vai sobrar. Porque não tem como Deus tratar. É. É uma coisa só, Uhum. então vai tratar todo mundo. Uhum. E Deus tratou todo mundo. E o Deus me tratou no meu orgulho. Porque eu me lembro, pastora, que eu passei por uma situação humilhante até, e uma pessoa, uma não, algumas pessoas, mas entre tantas, uma pessoa foi assim, foi uma flecha no meu coração. Liberou uma palavra, e quando aquele processo acabou, que o Senhor falou: agora você pode respirar, Uhum. essa pessoa, eu falei assim: agora essa pessoa vai se ver comigo. Porque agora eu vou lá e vou falar: tá vendo? Eu passei por isso. Aham. Deus me experimentou, agora Deus me provou, e eu fui aprovada, e eu fiz, e eu aconteci. Olha o orgulho. Quando eu me levantei, o Espírito Santo de Deus falou pra mim: quer voltar? É. Desse jeito. Baixa a bola. Não vai Desce linguagem aí, desce desse É. salto, se humilha, Isso. porque essa pessoa foi o instrumento que eu coloquei para tratar você. Uhum. E aí, ao invés de olhar de cima, Isabel, e dizer assim: meu filho, eu passei por isso, estou com a bola cheia, eu tive que olhar e dizer: muito obrigada. Uhum. Então, às vezes, a gente não quer descer, Sim. a gente não quer se humilhar, a gente quer olhar para as pessoas e não admitir que, de fato, a gente precisa dessas pessoas. Uhum. Que a gente, meu Deus, quantas pessoas passando por vales, por lutas, Uhum. e não sai desse vento, não sai desse vale, porque elas não querem se submeter. Tem gente que tem orgulho até de pedir. É. Que a Tem pessoa orgulho de não pedir. tem. Imagina se aquela viúva de 2 Reis, capítulo Uhum. 4, tivesse vergonha de pedir os vizinhos vasilha. É que as Uhum. pessoas não têm, Mari, a dimensão do que é você estar debaixo da bênção de Deus. Sim. Nós não temos essa dimensão, porque se tivéssemos, andaríamos em total dependência dele. Uhum. O orgulho ficaria de lado, mas nós damos muito valor Uhum. ao nosso sentimento humano. Sim. E aí a gente traça, né, os nossos caminhos. Uhum. Ah, tá, eu tô passando por isso, mas quando tudo terminar, eu vou lá. Uhum. Dizer assim, ó, Eu venci, passei por acabou, muitos processos. Passei, Deus não venci. quer isso, E Deus não quer isso. porque Ele Ah, quer nos aprovar. Sim. E quando a gente reage desta forma, a gente está mostrando o quê? Que ainda não tá na Tem que fase de repetir a sair, vai ter que matéria de repetir, novo. vai ter que Ai, voltar pro deserto. eu sempre tive pavor de repetir quando eu estava na escola. Sempre tive pavor. Então eu falo: Senhor, me ensina tudo que o Senhor quer me usar aqui. Quer me ensinar aqui, porque eu não quero voltar para passar Mas por às esse vezes processo. nós fazemos isso. Sim. Às E- vezes E sabe inconscientemente o que até, né? acontece? A gente nunca pode se sentir Pelo bom o orgulho. suficiente, É, exatamente. né? A gente nunca pode achar que aprendeu tudo, que Uhum. sabe tudo. Existe o orgulho saudável. É. É que você reconhecer que você tem o talento em algo, Aham. que você tem o dom. Uhum. Agora, achar que você sabe tudo e que você não precisa de ninguém. Eu nasci para ser sozinho, eu vou chegar onde eu quero sozinho, eu não preciso de ninguém, não é assim. E é o melô da Gabriela, né? Eu nasci assim, É. Eu vou morrer. vou viver assim, E vou pra morrer nós não assim, conta. e vai ser sempre assim. Não. E na verdade, nos dias atuais também, a gente tem visto o orgulho sendo mascarado pela espiritualidade. De pessoas que dizem: Deus falou comigo, por isso eu vou fazer assim. Ai, eu não gosto daquele balança de ombro, bota a mão na cintura, me dá uma aí. Porque a gente sabe que Deus não falou nada. Mas a pessoa está atrelada ao orgulho, a uma vaidade, a uma altivez, porque não quer ouvir o outro. Isabel, a coloca- pessoa que não quer ouvir o outro. E coloca o nome de Deus da frente para validar o que ela tá Para falando. validar, é verdade. Para dizer Não assim, eu sou discute espiritual. isso. Quem é você para me falar isso? E outra coisa, não debata comigo porque quem falou foi Deus, né? É porque uma vez que Deus falou, né? Ninguém O que ela pode- está dizendo, ninguém pode debater. Ninguém pode debater. Mas há um trecho na Bíblia, eu não me recordo agora, sei que é no Novo Testamento, que diz que as pessoas usam isso exatamente para mostrar essa Uhum. pseudo-espiritualidade, quando Deus, na palavra dele, nesse texto, diz assim, quando Deus não falou nada. Uhum. Então, o que existe de pessoas por aí, Uhum. dizendo que Deus falou, Quando na verdade que não falou Deus nada. mostrou, quando Deus não disse nada, está Uhum. só de lá. Quantas observando. pessoas, né, pastora? Aí, É orgulho. aí já é a senhora desse Isso é lado. orgulho. Pessoas que mudam de igreja como se estivesse mudando de roupa. Sim. É. Porque na verdade não querem se submeter Não quer. a uma exatamente. liderança, Uhum. se submeter a um Muitas vezes que Deus- tratamento. Uhum. Porque às Dizem que o vezes, tempo de Deus acabou. É. E- Uhum. porque às vezes as pessoas passam, igual eu acabei de falar, são experiências que o céu está nos dando para um tratamento. E Deus fala tudo com essa gente, né? O tempo todo. O tempo todo. É. Na verdade, Deus só fala com elas. Só.
Porque não fala com outras pessoas. E aí, queridos, eu sei que deve estar doendo aí no seu coraçãozinho, você deve estar se colocando nessa posição, mas é É necessário. necessário. Você precisa Uhum. tirar essa capa do orgulho, Uhum. porque isso está acabando com a sua vida, isso pode estar acabando com relacionamentos. Verdade. Sim, E até pode com o ter. propósito de Deus, né? E muitas das vezes esse orgulho ele vem muito mascarado e a gente não consegue identificar isso na gente. Às vezes e vem sutil, né? Deus falou comigo, mas na verdade não falou. Uhum. Às vezes É você a tua queira, vontade. é a sua vontade, você quer muito aquilo dali. Então, quando as pessoas mudam de igreja, né, com muita frequência, e sempre vem com o mesmo discurso, o problema sempre estava na igreja. O problema sempre Das estava na pessoas. liderança, o problema sempre estava nas pessoas. Hum. Mas aí você pergunta, e qual era o seu Não tem. problema? Não tem. Porque o orgulhoso não É. tem problema. Não, É. qual era o seu defeito? Qual Uhum. foi a sua dificuldade de estar naquele ministério e de se adaptar? Porque as pessoas estão sempre apontando o defeito no outro, mas nunca em si, né? E Verdade. todo relacionamento, ele é 50%. É. Porque eu me relaciono com a Mari, tenho o que a Mari me entrega e tenho o que Uhum. eu entrego para a Mari, Uhum. né? Tenho o Exatamente. que a pastora me entrega e tenho o que eu devolvo. Então o relacionamento ele não é unilateral, ele é uma parceria. Uhum. Na verdade, essa dependência no Senhor faz a gente. É um espelho, né? Uhum. Quando a gente nos reflete ao Senhor, a gente olha para dentro de nós. Sim. Então a gente para de ver o erro do outro e passa a ver o nosso. Isso. Sim. Eu acho lindo a passagem de Isaías. Quando começa o ministério de Isaías, lá no capítulo 6 vai dizer, né? No ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Mas quando ele tem um encontro com Deus e vê Deus no trono, ele olha e diz: pobre homem pecador que eu sou, que tenho lábios impuros, Isso. que habito no povo que também tem lábios impuros, impuros lábios. É. Mas só que Primeiro era ele. primeiro ele É, olhou o para primeiro, ele. Uhum. Ele não olhou para a mesa, porque tem gente que aponta o outro. Eu erro por causa do outro, É. eu peco por causa do É outro. O justificar. meu marido é o culpado dessa situação, a minha esposa é a culpada dessa situação. Sim, Eu né? vivo mal porque a minha mãe é uma pessoa difícil, Uhum. o meu pai é uma pessoa difícil, mas ele não olha para si. Uhum. Aí a gente vê a necessidade de nós termos um olhar introspectivo Sim. e uma reflexão. E também, Mariana e Isabel, e queridos ouvintes, né, queridos telespectadores, Uhum. nós também perguntarmos ao Senhor, porque Uhum. a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Uhum. Sim. Então nós podemos mascarar uma Uhum. situação. Então é importante, Senhor, o salmista fala isso com muita propriedade: sonda-me, ó Deus, e Uhum. vê se há em mim algum caminho mau. Uhum. Então nós Eu precisamos amo esse colocar, né, essa palavra diante do Senhor, porque se queremos ser homens e mulheres que Uhum. não são orgulhosos ou que não queiram viver esse orgulho, porque o orgulho, como a gente falou no início, ele vai preceder uma queda, vai ser fatal, não tem como. Então nós precisamos estar debaixo de uma identidade de homens e mulheres que são dependentes de Deus. Uma vez eu passei por uma experiência, né, um encontro de casais, e nesse encontro de casais foi feita uma dinâmica. Eu achei aquela dinâmica muito interessante. Porque a dinâmica era assim: você pegava uma folha e nessa folha você colocava todos os defeitos que você achava em você. Uhum. Como casal, quais são os seus defeitos? E eu Não no lembro. outro, né? Não no outro. Outro a gente mostra, Olha né? isso. No outro você escreve do Não, é. Mostra as Aí pessoas. teve um casal Uhum. que um dos casais, o Hum. casal, né? Uma das Hum. pessoas, ela não escreveu nada. Que não tinha Nossa. defeito, Porque ela óbvio. achava que ela não tinha defeito. Ok. E aí o professor pegou aquilo, né? E falou Uhum. assim: ué, mas você não escreveu nada? Não. Mas você não tem defeito do outro? Aí era assim: uma Mas folha. ela. Uma folha para Muito. você, para o defeito do seu cônjuge Uhum. e uma outra folha para os seus defeitos. O que está afetando o seu casamento? Mas Uhum, defeitos seus, Uhum. adjetivos seus. uhum. E ela apresentou do cônjuge vários. O dela, eu me lembro como se fosse hoje, era 20. O do cônjuge era 20. O dela nada, zerado. Aí ela falou: ué, e os seus? Eu não tenho. Não tem Uhum. defeito? Tem, mas o orgulho não deixa Deixa você você enxergar. enxergar. É. Porque a gente só quer apontar os erros É. dos outros, Uhum. mas esquecemos que nós também Sim. somos defeituosos. E trazendo novamente o caso de Naamã, se Naamã não identifica que ele precisava da cura, Uhum. que ele estava leproso, não adiantaria ele mergulhar no Jordão. Interessante, né, Mari, na passagem de Naamã, que apesar de todo o orgulho dele, Uhum. mas chega uma hora que ele baixa a bola, né? Uhum. Como diz aí no popular. E quando aquele homem diz assim: se ele te pedisse algo muito mais difícil, o senhor não faria?
Então faz. O Uhum. que vai custar mergulhar 7 vezes, Sim. mesmo que o rio seja sujo? Como que as Então pessoas que ele estão à sua volta fazem é, diferença, né? então ele reflete ali, eu creio que Uhum. naquela hora ele realmente, se eu faria algo muito mais difícil, por que não fazer isso Uhum. que aparentemente Sim. seria uma coisa fácil? E ali, naquela hora que ele abre essa oportunidade, deixa o orgulho de lado e ouve quem está do lado, a cura dele começou ali, Glória a Deus. né? E se concretiza no 7º mergulho. Mas começou ali, porque ali ele já Uhum. abriu, sabe? Ele tirou aquela máscara Uhum. Então, de pastor, capitão, de orgulhoso, e ele ouviu alguém que estava do lado então a dele. cura vem ao ouvir. E Sim, a palavra diz, e ao ouvir a palavra de Deus. Deus. Então, que você que está aí desse lado, Uhum. que a cura entre aí agora, através desse programa. Deus possa fazer você ouvir, que todos os Uhum. comichões, que todos os tampões dos seus ouvidos venham cair por terra agora e que você possa vivenciar essa experiência única que Naamã viveu. Talvez Deus não vai determinar para você mergulhar 7 vezes no Jordão, mas vai dizer para você: procure alguém, peça perdão, se incline, Essa ajuda. peça ajuda. Vai reconhecer que você precisa de tratamento, vai reconhecer suas feridas, as suas dores, vai reconhecer que você ama, que você não queira perder, porque tem gente que está perdendo pessoas que amam porque não quer reconhecer Quer o amor reconhecer, ao verdade. outro, reconhecer o cuidado ao outro. Então, que nesse programa e que esse programa, que as nossas vidas possa ser um instrumento de cura para a sua Transformação. vida, em nome de Jesus. Mari e Isabel, dentro dessa sua fala, o que a gente pode resumir? E a palavra de Deus é contundente quanto a isso. A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai rejeitar. Não rejeitará. Isso é Então, muito se forte. hoje você está dentro desse perfil que a Mari acabou de falar, Uhum. quebranta o teu coração, né? Se achegue a Deus, um Achei. coração contrito, um coração quebrantado, que o Senhor vai fazer a obra. Ele não Se for rejeita. cura, Ele não rejeita. não rejeita. Se for cura, ele vai curar. Né? Ele é o mesmo. Se for Se libertação. for libertação, Se for cura da alma, do cura corpo, da alma, espírito. o que quer que seja, qual Uhum. que seja a sua necessidade, Deus vai fazer. Sim. Porque ele não rejeita, e ele não pode se opor A própria palavra. nem revogar a sua própria palavra. E, Isabel, olhando aí, né? A Bíblia diz, nós acabamos de ler, Uhum. falar que o orgulho procede à ruína. Precede a ruína. Precede a ruína. E a ruína é a morte. Quantas pessoas mortas espiritualmente e emocionalmente. Uhum. E aí, quando eu Verdade. pego esse caso de morte, que alguém pode estar olhando e falando, meu Acho Deus, que é morte física. extremamente, mas também pode ser. E aí eu pego o caso de Aitofel, alguém que pelo orgulho Uhum. morreu. Hum. Na verdade, a queda do Aitofel, ela é um declínio, né? Porque ele é um grande conselheiro. A Bíblia vai dizer que Aitofel era um grande conselheiro. Lá em 2 Samuel vai dizer que quem olhava ou quem ouvia Aitofel falar era como se estivesse ouvindo Deus. Gente, isso é muito forte. Muito forte. Verdade. Olha que coisa forte. Não, porque ele era conselheiro do rei. Mas quando ele vê Davi pecar contra a sua casa, contra a sua neta, ele se revolta. E a revolta dele faz com que ele deixe de servir ao rei e vai servir a Absalão. Mas o ódio dele é tão grande que ele se mata. Gente, orgulho Deixou o mata. ódio dominar a vida dele. Ele poderia Mas ter se ele caiu de um homem consertado. sábio para um homem dominado Do outro pelo ódio, extremo, é verdade. né? Ele saiu de um homem sábio para um homem ignorante. Ignorante. E quantas pessoas vivenciando isso? Quantas pessoas atrelado ao orgulho e o ódio? Então, Isabel, isso que eu quero te perguntar. Ódio e orgulho transitam lado a lado? Não transitam, transitam lado a lado, o ódio e o orgulho transitam lado a lado, porque quando eu tenho o ódio por alguém, quando eu começo a nutrir Nutriu. esse sentimento, eu me recuso a perdoar, eu me recuso a pedir perdão e eu sou consumido por esse sentimento, né? E isso é muito forte. Mas sabe o que essa história traz para mim de ensinamento? Que nada na vida é estático. Você pode se transformar tanto para o bem quanto para o mal. Verdade. Então, você pode estar aí achando que não tem saída para você, que você, a síndrome da Gabriela, como você falou, nasceu assim, vai continuar assim, mas nós servimos um Deus de transformação. O que eu aprendo nessas histórias que a gente trouxe aqui hoje, por exemplo, Naamã, o primeiro passo para ele foi fácil. Ele ouviu aquela menina e falou, ok,
eu vou nesse homem de Deus que você O está falando. segundo já foi mais difícil. O segundo já foi mais difícil. E se aquele homem não tivesse incentivado a Natan, talvez ele não entrasse naquele. Talvez ele não teria entrado Não. naquele rio. E, Bel, o interessante é que, nesse momento, ele ouviu a esposa, né? O conselho que a escrava dá, mas quando ele vai atendendo, né, a primeira fala, ele acha que ele vai ser recebido com pompas. Bom, Isso mostra Mostra o o quanto é poder dele. importante as pessoas com quais nós nos relacionamos. era exatamente o que eu ia falar. Porque né? Naaman se relacionou com pessoas que fizeram ele entender Sim, que a posição de humilhação era o Era ato de melhor. cura. exatamente. É melhor. Já Aitoibel se relacionou com pessoas que eram mais soberbas e orgulhosas do que ele. E que alimentaram o orgulho nele. O resultado é a morte. É a morte. Então, com quem você tem se relacionado? O ambiente que você está vivendo, ele é primordial para saber qual lado seu vai ser alimentado. E as vozes que as pessoas estão ouvindo. E eu posso ir mais além? Algumas pessoas hoje estão vivendo sozinhas, porque hoje nós temos uma cultura que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, né? E isso está te levando ao quê? A conviver apenas com as tuas vozes. A conviver apenas com as suas crenças, a conviver apenas com os seus pensamentos, e não são todos os pensamentos que nós temos que são saudáveis. Nós temos muitos pensamentos distorcidos. E a convivência com o outro tem a oportunidade de te apontar isso. Olha, eu acho que isso que você está pensando não é tão saudável. Não, eu não acho que você seja essa pessoa. A importância de ter alguém ao lado para ter uma fala. A importância dos relacionamentos. Exatamente. Se Naamã estivesse em um ambiente que falasse, o senhor está numa posição elevadíssima, o senhor vai entrar nesse rio sujo? Pra que isso? Você não precisa disso. Esse homem, para humilhar o senhor dessa maneira, ele não teria entrado. E a gente tem visto isso na sociedade, as pessoas alimentarem, porque tem gente que, eu falo muito sobre isso também, tem pessoas que amam andar com bajuladores. Em que o bajulador só vai falar o que ele quer ouvir. Exatamente. Verdade. Você não quer andar do lado aquela amiga que te confronta. Mas a Você não quer Bíblia, andar ao lado de alguém que fala pra você, ó, tá errado Pronto, aqui. se torna cansativa. O Billy Graham andava com uma Bíblia pessoa fala atrás sobre dele. isso. O Billy Graham andava com um obreiro atrás dele. Toda vez que ele descia dos estádios, esse obreiro vinha atrás só dizendo: quem fez foi Deus. É isso. A glória do Senhor. Não foi você, você é só um instrumento. Para que o ego dele Não fosse inflado. inflado, É. né? Então, E a como Bíblia que é fala sobre importante? isso, né, Bel? Sim. Porque nós devemos dar toda a glória a Deus. É isso aí. Uhum. E ainda é mais enfático quando diz que ele não divide a glória dele Não, com por ninguém. ninguém. Essa questão dos bajuladores que a Mari falou, isso é uma realidade. Uhum. No nosso meio, então, Sim. Eu tinha um amigo que começou a pregar né, e ele não posição- conjugava bem o verbo. Ele falava muito errado, mas de uma maneira que incomodava. Não é falar uma palavra ou outra errada, porque às vezes a gente fala, né? Uhum. Ele falava todos os verbos errados. E quando ele desceu da pregação, as pessoas vinham e elogiavam muito. Aquilo me incomodava tremendamente. Eu falei, gente, ninguém quer falar. Porque é uma ajuda isso. Até que eu cheguei A um dia, transformação Não é uma ajuda. até que eu cheguei um dia nele e falei, eu acho que você tem problema com conjugar verbos. Você conjuga todos errados. Eu acho que é uma coisa que você tem que ver e estudar. E ele me olhou, eu senti que ele não recebeu a crítica muito bem inicialmente, mas eu sei que é difícil você receber uma crítica inicialmente. Mas nas outras vezes, Depende. Se a Mas sua era uma- mentalidade uma- já foi preparada mas para receber a crítica. Porque a gente sabe muito bem, quem tem uma identidade formada em Deus, você sabe muito bem quando a crítica é construtiva e quando a crítica não é. Não é. sim. Porque, de fato, precisamos concordar que tem muita gente que critica o outro por inveja, por intuito. Sim. Verdade. Agora, quando uma crítica é construtiva, Sim. por que não ouvir? Mas o que ele estava acostumado a ouvir? Só elogio. Só elogios. É. Quando chega uma pessoa que aponta alguma coisa, você destoa. E no Né, caso, todo. você estava fazendo uma advertência para o bem dele. Sim. Mas ele não conseguiu visualizar isso. Sim. Até porque o público que estava ouvindo ele era um público pessoas de vários, né? E era uma coisa que ele poderia ajustar, corrigir facilmente, né? Mas ao invés de as pessoas chegarem e falar E que poderia até potencializar ele ainda mais. sim. E Então, o próximo. a gente precisa ter cuidado com quem nós estamos Sim. nos relacionando. Quem é o ambiente que nós estamos vivendo. Verdade. Porque o ambiente ele pode ser adoecido pelo que carregamos, mas ele também pode nos matar. E viver isso que o Aitofel viveu. Sim. Então, a gente quer findar, né? Caminharmos para a conclusão, declarando isso sobre a sua vida. Nós temos a certeza absoluta que esse programa vai paralisar
né? Algumas ações mortíferas. E te colocar na entendendo, torre né? de vigia, né? Que é o lugar que todo cristão deve estar. A gente tem que estar sempre em vigia Vigilância. sobre o nosso comportamento, né? Sobre o nosso caminhar em Deus. Porque para a gente virar um Aitofel, né? Cuida. E perder a nossa E o- É essência verdade. é muito rápido. E não é só mudança, é precisarmos entender que não é sobre começar bem, é sobre terminar bem. Aitoifel começou É, maravilhosamente, exatamente. mas terminou Da melhor, tragicamente, da pior maneira. da pior maneira. Mari, a gente poderia até, se vocês concordarem, findar esse programa com aquela parte do Salmo que eu coloquei no início, que Davi fala, né? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me. Eu acho que é uma reflexão que todos nós devemos fazer diariamente. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sim. Assim como você faz um planejamento e no final do dia você vai verificar o que você conseguiu, né, realizar e o que você não conseguiu e deixa para o dia seguinte. Essa reflexão teria que ser diária. Diário. Eu vou além. Além de você terminar esse programa ouvindo, pegando a sua Bíblia, se você não tiver, vai na internet e buscando esse salmo, que você pegue uma folha em branco e que você possa assinalar quais são as pessoas, né, que te fizeram mal, que você fez mal, ou que você está triste, ou que você sente, né, alguma deficiência. Tem pessoas que têm que voltar lá no passado, lá Fazer o atrás. caminho de volta. Não é regressão não, É. tá, meu amor? É só você fazer o caminho Lembrar de do volta passado. para lembrar do teu passado, daquilo que te causa dor, daquilo que te traz sofrimento. Tem gente que tá com a sua vida paralisada, bloqueada por conta do orgulho, Sim. por conta do ego, pela falta do perdão, Sim. porque o perdão não libera o outro, o perdão libera você. E você não foi feito para ser sozinho. Então, Tira esse pensamento de que você é feliz, isolado, sozinho, porque conviver com pessoas é ruim. Conviver com pessoas não é ruim. Não. Deus usa pessoas para curar, Deus usa pessoas para nos abençoar, para sarar. Então existem pessoas que ferem, mas também existem pessoas que E curam. busque tratamento. Busque Porque aquilo que você não consegue fazer, né, humanamente por você, tem outras pessoas que Sim. conseguem. Exatamente. Busca, se você, eu sou alguém que sou muito importante, igual Naamã, não posso expor a minha vida para qualquer pessoa. Procure alguém, procure um técnico. Talvez tenha pastores, líderes aqui que não vai abrir sua vida dentro da igreja. E você nem pode fazer isso. Mas procure pessoas técnicas, Né? pessoas capacitadas, que podem te ouvir. Mas procure pessoas que sejam curadas e saradas, que possam te ajudar a ser curada também. Porque o problema da nossa sociedade é que tem gente doente procurando outro doente. E na medida que a gente se expõe, porque para ser curada, para ser tratada e curada, nós precisamos expor a nossa dor, na medida que você se expõe, você é tratada e curada, você vai ser um agente de cura para outro. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, que a misericórdia do Senhor possa penetrar a ir agora. E nós queremos orar pela sua vida. Aonde houver uma ação de Deus, né? A manifestação de Deus que está aqui pairando na mesa que cura conosco aqui, com nós três, a trindade do Senhor possa invadir aí. Eu não sei onde você está agora, onde você está assistindo esse programa. Se é dentro da tua casa, se é dentro de um quarto escuro, isolado no sofá da depressão, ou quem sabe dentro de um trabalho, ou quem sabe dentro de um meio de transporte, eu não sei, mas eu sei que a mão de Deus que alcançou e que libertou tantas vidas, que libertou as nossas vidas desse mal, desse sabotador orgulho, vai libertar você aí também. Deus, em nome de Jesus, queremos declarar cura sobre a vida dessa pessoa que está nos assistindo. Queremos declarar, Senhor, que ela dê a liberdade ao teu Espírito Santo para sondar o seu coração, para que o Senhor ache nela, Senhor, ações que tem trazido, Senhor, ação e despertado a ação do orgulho sobre a sua vida. E com isso, tem paralisado a sua caminhada, paralisado sua vida espiritual. Quem sabe essa pessoa está dentro, Pai, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, uma pessoa, Senhor, abalada emocionalmente, alguém que foi ferido, alguém que foi magoado, mas que não consegue sozinho se libertar, liberar perdão. Quem sabe alguém que vivenciou o que a
Toifel tem vivenciado, ele se decepcionou, ele se fragilizou, mas, Senhor, eu declaro, assim, junto com a Isabel, com a pastora Isabel, que você não vai viver a morte na sua vida física, nem na sua vida emocional e nem na sua vida espiritual, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça de Deus quebre todas as cadeias, que a graça de Deus venha trazer transformação na sua vida e que você possa mergulhar no fluir do Espírito Santo e possa levantar posterior a esse programa, curado, liberto e transformado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado aí.